Boa noite, estamos aqui para mais um momento com a palavra de Deus que se encontra no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 9. Não minta uns aos outros, pois que já vós despis do velho homem como seus feitos. Vos vestide do novo e se renove para conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Então, Paulo, ele está exaltando aqui, os colossenses, que nós possamos não mentir uns para os outros, porque nós agora já somos revestidos do novo homem, Nós deixamos a criatura velha, que é o pecado, para nos revestir de uma nova criatura em Cristo Jesus, E o nosso tema hoje tem despindo-se do velho homem, Introdução. Nesse texto sagrado, nós vamos aprender sobre a necessidade de despir de roupas velhas do pecado e nos vestir com roupas novas de santidade. Despir-se do velho homem, como seus feitos, significa abandonar o pecado e dos antigos vícios que tínhamos antemente a nossa salvação. Isso não acontece da noite para o dia. A santificação é um processo contínuo e progressivo. Precisamos vencer a velha natureza pecaminosa que herdamos do primeiro Adão e nos tornarmos comparticipantes da natureza divina que herdamos do segundo Adão, Jesus Cristo, Deus, ele fala, que tem algo novo, veste nova para mim e para você, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Despindo-se da capa velha do pecado. De acordo com a palavra de Deus, todo homem já nasce com pecado. Quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram para si uma vestimenta de folha de figueira. E a tentativa feita pelo homem de cobrir-se com folha de figueira era tão inadequada como o desejo de desculpar-se pelo pecado. Porém, Deus proveu aos vestimentas de redenção para Adão e a sua mulher e os vestiu. A nova veste de Deus substituiu as velhas e frágeis vestes do homem. Adão e Eva despiram-se da capa velha do pecado e foram vestidos de capa do perdão e da reconciliação com Deus, Aqui Deus está falando, que quando Adão pecou, quando o pecado entrou no mundo, ele tentou se esconder através de uma folha de figueira. Eles se encontraram nu e tentaram se cobrir a sua nudez com uma folha de figueira, mas o Senhor o revestiu de uma vestimenta nova a partir do momento, trazendo ao homem uma reconciliação com o Senhor. E em Gênesis 35:2, Jacó disse à sua família e a todos os que com ele estavam: tirais os deuses estranhos que há no meio de vós e purificais e mudai as vossas vestes. Jacó, chamou a sua família, porque quando ele estava fugindo da presença do seu sogro, que levou a sua esposa, e seus filhos, algumas das suas esposas, levaram, entre elas, algumas imagens de Deus estranho, E quando Jacó aqui, ele foi levantar um altar ao Senhor em adoração ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao nosso Deus Criador, Deus, ele fala, limpa tudo aquilo que não convém, para que você possa levantar um altar, Então, quando nós levantamos esse altar de santificação, Deus, ele quer que nós nos despimos de tudo aquilo que atrapalha a nossa adoração ao nosso Deus. Então, por isso que Jacó fala, tirai de vós os deuses estranhos. E em 2 Samuel, no capítulo 12, 20, após o seu pecado, então Davi se levantou da terra, se lavou e se ungiu e mudou de veste, e entrou na casa do Senhor e o adorou. Só depois de fazer isso, o pecador tem a condição de ir até a presença de Deus. Então aqui Davi, ele reconheceu, quando ele teve o seu pecado com Betseba, e ele orou para que Deus salvasse o seu filho, mas Deus falou assim, esse é o filho do pecado, ele morrerá. Então Davi, ele reconheceu o seu estado de pecado, Mas antes dele entrar na presença do Senhor, aqui ele fala que ele se lavou e se vestiu e se ungiu de roupa nova, E quando ele fez tudo isso, aí ele adentrou a presença do Senhor.
porque nós temos que ser santo e nos santificar para entrar no trono da graça, né? Para nos encontrar com o Senhor. Então, nós temos que ser santificados a cada dia, através de quê? Da palavra, da oração, para que possamos entrar na presença do Senhor. E em Marcos, no capítulo 10, no versículo 50, a Bíblia afirma que após Jesus chamar o cego Bartimeu ao seu encontro, lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Bartimeu abandonou a capa velha do pecado e passou a seguir Jesus, né? É um bom exemplo, né? Que quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, tudo aquilo que era pecado, aquelas coisas que fazíamos no mundo, nós deixamos de fazer para seguir a Jesus, aquele que nos dá liberdade, né? Dos nossos pecados, das nossas velhas práticas, né? Vestindo-se de um novo homem. Após descermos do velho homem, devemos nos revestir do novo homem. E isso que Paulo aconselha em Efésios 4, 22 ao 24, dizendo: quando trato o passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pela concupiscência do engano, e vos renovei no espírito do vosso sentido, e vos revesti do novo homem, que segundo Deus é criador em verdade, em justiça e em santidade. Paulo está falando, né, que nós servimos a um Deus que é verdadeiro, justo e é santo. Então, que para que possamos nos achegar a Ele, nós teremos que passar por essa renovação, né, de sair do estado do velho homem para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E em 2 Coríntios, no capítulo 5, 17, Paulo escreve dizendo: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, Paulo, ele afirma, dizendo novamente, né, que quando nós saímos do mundo do pecado e aceitamos Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Tudo se faz novo. Deus, ele não lembra mais do nosso tempo passado, quando nós confessamos o pecado a Deus. A sua nova que Ele tem para cada um de nós será novas vestimentas, um novo jeito de viver, né? Que possamos compreender e engrandecer esse Deus. E em primeiro, a Eclesiastes 3:10, Colossenses 3:10, Paulo ainda diz: e vos vestido novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Então, para que possamos nos sair desse mundo de pecado, né? Porque Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança, para que nós possamos parecer com aquele que nos criou, quem nos criou, o nosso Deus, né? Que nos fez. Então, que nós possamos revestirmos cada vez da sua plenitude, né? Para que possamos nos aproximar da imagem e semelhança do nosso Senhor. E em Isaías 61:10, o profeta Isaías fala de uma nova vestimenta que os crentes salvos recebem, dizendo: regozijai-vos muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me fez vestir de veste de salvação e me cobriu com um manto de justiça, e com um novo se adorna, como o noivo se adorna com atraivos, e com a noiva se enfeita com a sua joia, né? Então, Isaías estava comparando, né? Que Cristo é o noivo e nós, como igreja, somos a noiva, né? Que nós possamos estar preparados para receber o noivo. E como estamos preparados? Com vestimentas brancas, sem manchas, sem mácula, né? Sem pecado. E que nós possamos nos santificar cada vez mais, através de quê? Através da palavra, do conhecimento, daquilo que tem nos ensinado. Que nós possamos nos afastar do pecado, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. O que nos afasta de Deus? Tudo aquilo que rouba, né, a sua atenção, tudo aquilo que nos distrai em fazer a sua vontade. Então, que nós possamos cada vez mais buscar e andar em santificação. A santificação é um processo que a gente vai vivendo a cada dia, que nos aproximamos cada vez mais desse Deus, né, e que nos tornamos cada vez mais parecidos à imagem e semelhança do Deus Criador. E despir-nos do velho homem é nos desembaraçar de todo o peso do pecado, que finalmente nos ascendeia. Corremos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que nós possamos, né, nos fugir do pecado para que possamos correr
para a carreira que nos aproxima cada vez mais de Deus, né? Que nós possamos ter um alvo, e esse alvo é o quê? É chegar até Jesus, é a nova Jerusalém, é o céu que nos espera. Então, que eu e você possamos nos abandonar, né, do mundo do pecado e vivermos essa nova criatura em Cristo Jesus, essa nova criatura de um novo homem, de uma nova vestimenta, daquilo que Deus ele tem preparado para mim e para você. Que você nessa noite compreenda o valor de sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Que Deus ele tenha misericórdia de mim e de nós, né, nessa noite, que Deus ele possa falar cada vez ao nosso coração, que nós possamos ter essa consciência de nos aproximar do Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, de tudo aquilo que nós fazem e nos deixam, né, afastar do Senhor, que nós possamos cada vez mais nos aproximar de Deus, né, para que possamos ser a sua imagem e semelhança. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.